Vamos dar, então, aí, prosseguimento ao painel. Eu acho que eu devo ter dormido muito aqui nas sessões, porque o doutor Paulo Afonso, o desembargador Paulo Afonso, precisou se ausentar e me incumbiu aqui de fazer o papel dele. Provavelmente porque eu devia estar meio sonolento nas palestras, e é um modo de me manter atento às coisas. Colegas, então a honra de substituir o doutor Paulo Afonso e também a honra de apresentar os panelistas que agora seguem com o nosso dia de trabalho. Nós temos, a seguir, dois excelentes panelistas para ouvirmos. A primeira panelista que falará é a doutora Fernanda Vriso Bragato, que está aqui ao meu lado, que tratará do tema Direitos Indígenas e Meio Ambiente. A doutora Fernanda é graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre e doutora em Direito pela Unicinos, também pós-doutora em Direito pela Birkbeck College of University of London, é professora e coordenadora do programa de pós-graduação em Direito da Unicinos. Portanto, passo de imediato a palavra à doutora Fernanda para proferir a sua palestra. Boa tarde a todos e a todas presentes a esse curso de Direito Ambiental. Primeiramente, então, eu gostaria de agradecer o convite para participar do curso, cumprimentar os meus dois companheiros de mesa, o doutor Rogério Favreto, o doutor Osório. Muito obrigada pela apresentação. Então, eu venho da Unicinos, então, onde coordeno o programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, e nesse curso de Direito Ambiental, então, após as excelentes falas dos palestrantes que me antecederam, eu venho, então, apresentar uma perspectiva um pouco, talvez, inusitada dentro das discussões mais comuns dentro do direito ambiental, comuns não no sentido de não importantes, mas mais usuais do direito ambiental, que é essa interface, então, entre o tema específico da biodiversidade, ou da preservação, da conservação da biodiversidade, e a proteção dos direitos indígenas, pensando essa inter-relação entre esses temas na perspectiva da oportunidade, né, para a criação de melhores perspectivas para a preservação do meio ambiente, num cenário desolador, né, em que nós vivemos, em que as palestras, inclusive, que me antecederam, apresentam um cenário bastante sombrio em relação às nossas possibilidades para o futuro, para as próximas gerações, né? Então, o que eu venho apresentar aqui um pouco é esse tema da biodiversidade a partir da proteção das terras indígenas, né? Então, pensando em biodiversidade, a gente parte, então, da Convenção sobre a Diversidade Biológica, né, que é um tratado da ONU, que foi, então, assinado por diversos países e ratificado depois da ECO 92, aqui no Brasil. O Brasil também o ratificou em 1994. Né? E esse tratado, então, ele tem como objetivos a conservação da biodiversidade, a utilização sustentável dos seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. Esse é considerado um dos principais instrumentos internacionais que regem a matéria, né? E ele traz também um conceito bastante amplo de diversidade biológica, que talvez seja um dos conceitos mais amplos que existe, né? Porque ele congrega, então, toda a variabilidade de organismos vivos, né? Animais, vegetais, tudo que existe, então, no meio ambiente é entendido, é abrangido dentro desse conceito de diversidade biológica, né? Compreende ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. E quanto mais rica é essa biodiversidade, quanto mais rica é a diversidade biológica, maior é a oportunidade que nós temos, né, e nos mais variados campos da vida, no avanço das mais diversas tecnologias. A nossa dependência, enquanto seres humanos, da biodiversidade é total, né? Então, e imagino que, como
muitos de vocês, ou todos vocês saibam, recentemente, há 2 semanas atrás, a ONU divulgou um estudo estarrecedor, né, a respeito do risco, então, que a biodiversidade no nosso planeta corre, né? E esse relatório, então, ele mostra que 1 milhão de espécies de animais e plantas enfrentam riscos de extinção, um risco de extinção bastante acelerado. Então, isso foi matéria de diversos jornais, né? Eu trouxe algumas manchetes, né, que retrataram, que deram uma ampla cobertura para esse relatório, esse importante relatório, feito por diversos pesquisadores, que mostram, então, um ritmo acelerado de degradação, de destruição da biodiversidade no nosso planeta e, portanto, das nossas possibilidades, das possibilidades de vida, né? Enquanto seres humanos. O que também já vinha sendo apontado, que já não é uma novidade e que foi muito bem pontuado também na encíclica Laudato Si do Papa Francisco, né, em que ele trabalha muito bem essa questão dos riscos da biodiversidade, para a biodiversidade, né. Bom, e o que os povos indígenas têm a ver com isso, né? Num cenário, então, devastador em que a gente vive, e esse não é um estudo muito novo do Banco Mundial, é um estudo de 2008, né? Esse estudo fala, então, sobre o papel dos povos indígenas na conservação da biodiversidade. Tá? Esse estudo ele mostra que 80% das áreas de biodiversidade do planeta estão em terras indígenas. Quer dizer, a grande parte do que ainda resta de diversidade biológica em nosso planeta está em terras indígenas, né? Então, quando nós falamos em biodiversidade, quando nós falamos em diversidade biológica, em oportunidades para salvar o que ainda resta, nós não podemos esquecer, nós não podemos tirar do nosso radar a proteção das terras indígenas, porque hoje os povos indígenas desempenham um importante papel de guardiões da biodiversidade no nosso planeta, né? Não por acaso, já na ECO 92, no artigo 8º da Convenção sobre a Diversidade Biológica, o artigo 8º, que fala sobre conservação in situ, já falava, né, em obrigações das partes contratantes e mencionava, então, o papel, a importância dos povos indígenas, né, para o alcance dos objetivos traçados na Convenção sobre Diversidade Biológica. Então, fala que cada parte contratante deve, na medida do possível, e conforme o caso, conformidade com a legislação nacional, respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas, com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e utilização sustentável da diversidade biológica, né? Então, nesse momento, já no início dos anos 90, o papel dos povos indígenas já foi reconhecido, não talvez com a importância que deveria ter sido, mas já aparece, já consta, e também consta em outras partes da Convenção, tá? Mais importante sobre o tema. Bom, há vários artigos, então, que trabalham essa inter-relação entre biodiversidade e povos indígenas, vários artigos internacionais e também o próprio relatório do Banco Mundial sobre o papel dos povos indígenas ressalta que houve uma evolução das políticas em relação à preservação da biodiversidade dos povos indígenas, né? Então, que basicamente se passou de um paradigma de conservação selvagem, né, do ecossistema, da biodiversidade, com uma procura pela preservação sem ocupação humana, né? Então, inclusive, sem a ocupação dos povos indígenas, então, uma ideia de retirar as pessoas que vivem nesses ecossistemas ricos, né, no sentido de preservá-los de uma forma selvagem, né, para uma perspectiva que passou a considerar a presença humana, a presença sustentável humana, e, por fim, então, hoje, uma ideia, uma perspectiva de que não só a presença humana em áreas ricas de biodiversidade deve ser tolerada, como ela deve ser, no caso dos povos indígenas e outras comunidades tradicionais, incentivada,
né, de diversas formas. Então, importantes organizações internacionais, como a WWF, a União para a Conservação Internacional das Florestas, Forest People, e muitas outras organizações internacionais extremamente importantes para a preservação do meio ambiente, que trabalham com políticas de meio ambiente, têm, então, dentro das suas políticas, os seus guidelines, orientações sobre como preservar a biodiversidade por meio do incentivo, por meio da preservação e da proteção de terras indígenas. Tá? Aqui, então, eu trago alguns excertos de artigos, né, que não são da área do direito, são da área da biologia, então, mostrando a importância dos povos indígenas, desculpem, volta, na conservação da biodiversidade. E esse artigo, especificamente, ele traz a questão do Brasil, né? Como o Brasil é um país que se destaca na questão da biodiversidade e dos povos indígenas, né? Mostrando, então, que 35% do bioma amazônico, que se estende por 8 países, e que tem 3 mil diferentes povos, diferentes territórios indígenas, eles sustentam, então, a biodiversidade, e que o papel dos povos indígenas na conservação do bioma amazônico é extremamente importante. Tá? Esse mesmo artigo ele também fala, né, que por meio de achados científicos, que os povos, as comunidades indígenas, elas têm uma outperformance, como eles falam, né, eles se destacam na sua performance, um alto desempenho na conservação da biodiversidade, né, que, como já tinha mostrado, então, esse estudo do Banco Mundial, 80% das áreas de biodiversidade do planeta estão em terras indígenas. Esse é um outro estudo também que fala, é um estudo especificamente sobre o Sudeste Asiático, que também fala de florestas conservadas por comunidades tradicionais. Também é um artigo bem interessante, porque eles mediram espécies em extinção que existiam em florestas que já tinham tido algum tipo de manejo por comunidades não tradicionais, aliás, por exploração econômica, e manejo de florestas por comunidades tradicionais, mostrando também a diferença de conservação da diversidade biológica nas florestas manejadas, administradas por comunidades tradicionais. Tá? Depois, quem tiver interesse, as referências dos artigos estão ali, e esse material está com a escola. Tá? Aqui, eu vou pegar para enxergar melhor aqui. Aqui são dados do Banco Mundial, tá? Que mostram, então, a distribuição dos projetos de biodiversidade financiados pelo Banco Mundial por região geográfica, né? Ali a gente vê lá que é a América Latina. Então, a América Latina, isso são dados até 2008, tá? Tinha sido a região do mundo com maiores projetos de biodiversidade financiado, no total de 195 projetos, né? Um montante de 2 bilhões e 400 milhões de dólares. Depois, o próximo gráfico mostra o número de projetos de biodiversidade com povos indígenas. E aqui também, a América Latina é a região do mundo onde o Banco Mundial financiou o maior número de projetos relacionando biodiversidade e povos indígenas, né? Foram 60 projetos. Tá? Desses 195, 60 projetos envolviam povos indígenas. Aqui também é um gráfico que mostra, né, o mesmo dado anterior. E é interessante notar que, dentre os países da América Latina, o país que o Banco Mundial mais financiou projetos de biodiversidade sozinhos e biodiversidade com povos indígenas também foi o Brasil. Né?
Então, também no estudo, eles falam que quando o projeto das terras indígenas brasileiras foi preparado em 1994 e 1995, quando as demarcações de terras indígenas na Amazônia começam realmente a serem realizadas, apenas 50% das 556 terras indígenas reconhecidas pela FUNAI haviam sido legalizadas. Em 96, esse projeto das terras indígenas brasileiras começou e 121 áreas indígenas foram demarcadas na Amazônia. E o estudo fala que esse projeto de demarcação de terras indígenas na Amazônia, ele custou 22 milhões de dólares e foi financiado pelo fundo do Banco Mundial, pelo governo alemão e por fundos brasileiros, né? Porque os processos de demarcação de terras indígenas, eles são processos que envolvem muitos recursos públicos e muitos recursos, enfim, financeiros. E esse relatório do Banco Mundial, então, mostra como organismos internacionais ajudaram a proteger terras indígenas com vistas à proteção do bioma amazônico e que hoje, então, responde por grande parte da conservação da biodiversidade do Brasil e, portanto, do mundo. Como é que eu estou de tempo? Estamos de tempo. Tranquilo? Então, uma primeira conclusão, né, o reconhecimento legal e a proteção das terras indígenas aumentam as possibilidades de conservação e de uso sustentável da biodiversidade. Uma conclusão óbvia, né? Mas, às vezes, é interessante, do ponto de vista didático, falar o óbvio. Bom, e qual é a situação dos povos indígenas e das terras indígenas no Brasil hoje? Para nós, se eu estou falando aqui em proteção de terras indígenas como uma oportunidade para a conservação e para a proteção, para a preservação da biodiversidade, vamos então ver como está a situação hoje no Brasil, né? Aqui dados demográficos bem rápido para os senhores. Eu imagino que talvez eu esteja falando obviedades, porque é uma matéria que vocês dominam e tratam, mas, enfim, só por questões de que é uma palestra e a gente nem sempre sabe exatamente qual é o público, né? Mas, enfim, o último censo do IBGE de 2010, completo, né, fala em 240 povos indígenas, somando 817 mil indivíduos, o que perfaz 0,47% da população brasileira, metade homem, metade mulher, 63% vivem em zona rural, 36% vivem em zonas urbanas, né? 42% dos povos indígenas vivem hoje fora das terras indígenas, tá? Então, estão fora das terras indígenas. E o Brasil é o país da América do Sul que abriga o maior número de povos indígenas isolados, tá? Segundo a FUNAI, são 103 grupos isolados registrados na Amazônia, né? Em terras indígenas como Alto do Rio Negro, Yanomami e muitas outras. As maiores etnias são os Ticuna, que vivem na Amazônia, mas a segunda e a terceira maiores etnias são etnias que não vivem na Amazônia. São os Guaranis e Kaiowás, que vivem no Mato Grosso do Sul, mais ou menos 43 mil indivíduos, e os Caingangue, que é aqui da região sul, que são daqui da região sul, 37 mil indivíduos. 274 línguas indígenas faladas no Brasil, e as línguas predominantes são justamente aquelas dos povos mais predominantes também. Aqui, a distribuição geográfica dos povos indígenas no Brasil, a gente vê que a região norte é a que abriga sozinha o maior número de povos indígenas, mas ela tem mais ou menos um pouquinho mais de um terço do total dos povos indígenas do Brasil. Quase 2/3 dos povos indígenas não estão na região norte do Brasil, que abriga a Amazônia Legal, que é, como nós veremos, onde existe de longe o maior número de terras indígenas demarcadas, tá? Então, a localização, aqui é um mapa, né, com a localização e a extensão das terras indígenas. As terras indígenas na Amazônia são realmente terras bastante extensas, mas fora da Amazônia não, são terras pequenas, bem menores, né? E
Hoje, o que existe de terras demarcadas compreendem 13% do território nacional, né? Essas terras que são bens da União. A maior parte das terras indígenas se concentra na Amazônia Legal, são 424 áreas, né? E o restante, 1,75% das áreas espalha-se pelas regiões Nordeste, Sudeste, Sul e estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. Deixa eu só ver aqui. Então, a gente vê pontos, pequenos pontinhos verdes fora da região norte, né, onde existem, então, áreas indígenas demarcadas, né, fora da região norte, e onde estão também a maior parte dos povos indígenas brasileiros, ou seja, fora da Amazônia, onde estão concentradas as maiores extensões de terra e o maior número de terras indígenas também. Esse é o maior número em unidades e também em extensão. Eu vou primeiro, depois eu volto para o conceito, vou primeiro para a situação. Então, nós temos 722 terras em algum dos estágios do processo de demarcação, né? 486 estão homologadas e reservadas, 74 declaradas, 43 identificadas e 119 ainda em estudo, né? Estão ainda com os GTs constituídos na FUNAI, mas ainda em estudo, sem a portaria de identificação da FUNAI, né? Só que nós temos também, ainda esse é um dado da FUNAI, nós temos reivindicações por demarcações, mais ou menos 477 reivindicações por demarcações em fase de qualificação, ou seja, não foram nem constituídos os GTs ainda. Então, fora todo esse número aqui, 722, existem 477 outras terras sendo reivindicadas e por comunidades indígenas que estão fora dessas terras, né? 119, como eu havia falado, em fase de identificação. Existem 48, mais ou menos 48 ações civis públicas do Ministério Público Federal contra a FUNAI para dar andamento aos processos de demarcação e inúmeros TACs, né, também com o MPF, só no Mato Grosso do Sul, onde a situação é a mais crítica em relação à demarcação de terras indígenas, existem 18 TACs. Chuva parece. Além disso, os processos administrativos de demarcação de terras não finalizados estão, talvez em sua grande maioria, judicializados, visando a sua anulação, né? São centenas de processos discutindo as demarcações das terras indígenas, sobretudo fora da Amazônia, especialmente discutindo a tese do marco temporal, né? E, bom, essas terras, voltando aqui, elas são a base legal para a demarcação das terras, está lá no artigo 231, desculpem, foi erro da digitação, 231 da Constituição Federal, né, que são as terras ocupadas pelos índios, por eles habitadas em caráter permanente, utilizada para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Bom, também aqui, além dos direitos originários, as terras que os povos indígenas tradicionalmente ocupam, a evolução do direito indigenista caminhou para a saída de um paradigma assimilacionista para o paradigma do reconhecimento da diferença cultural. Então, também o direito de manterem-se diferentes da sociedade dominante, de determinarem livremente sua condição política e buscarem livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural, e o direito à consulta, né, antes de medidas que possam afetá-los. São uma série de direitos diferenciados que os povos indígenas adquiriram, né, no direito interno e, sobretudo, no direito internacional, e que vem, então, capitaneando e buscando o reconhecimento sob uma forma jurídica mais vinculante, né, cada vez mais vinculante.
e que garantem, então, a sua condição diferenciada, que depende também do reconhecimento, que depende também não, que depende substancialmente do reconhecimento do seu direito à terra, né? Hoje, então, os povos indígenas no Brasil, eles enfrentam uma série de barreiras para a efetivação dos seus direitos, especialmente do direito à demarcação das suas terras, né? No Poder Executivo já vem de algum tempo essas barreiras sendo colocadas. O parecer 001 da AGU, né, que determina a aplicação das condicionantes do caso Raposa Serra do Sol e do entendimento constante da Raposa Serra do Sol da tese do marco temporal, o que tem levado à anulação de inúmeras demarcações que afetam, sobretudo, as terras fora da Amazônia, né? Fora da Amazônia, na nossa região sul aqui, no centro-oeste, no nordeste também, né? No Poder Legislativo também existem uma série de iniciativas, de proposições que podem afetar a proteção das terras indígenas, a PEC 215, que trata basicamente também da inserção da tese do marco temporal na Constituição e da transferência para o Congresso Nacional da competência para a demarcação das terras indígenas. O PL 1610, que ele é bastante preocupante, aí não para as questões de demarcação, mas é um PL que trata da regulamentação, que, na verdade, é uma abertura das terras indígenas para a mineração, que afeta, sobretudo, as terras já demarcadas na Amazônia, porque levantamentos mostram que as terras indígenas na Amazônia têm praticamente toda a tabela periódica dentro das terras indígenas amazônicas, todos os metais, praticamente todos os metais estão em terras indígenas na Amazônia, e esse PL ele visa, então, abrir essas terras que hoje não existe regulamentação para mineração, então elas estão protegidas de alguma forma da mineração, exceto garimpagem ilegal, como é o caso da terra indígena Yanomami, que já tem, inclusive, provimento jurisdicional para que o Estado proteja aquela terra que está completamente invadida por garimpeiros, né? Mas, enfim, existe uma série de barreiras, né, que hoje inviabilizam, então, a continuidade desse processo de demarcação de terras no Brasil. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre todas essas barreiras, discutir, porque isso seria seria uma outra palestra, mas é só para pontuar algumas questões para contextualizar um pouco a situação difícil que os povos indígenas se encontram em nosso país, apesar da legislação, apesar da Constituição, e enfim, já me encaminhando para a conclusão, sendo bem breve, para dizer, então, que, assim como as barreiras para a conclusão das demarcações de terras indígenas são de ordem política e jurídica, também as possibilidades de derrubar essas barreiras são de ordem política e jurídica, né? E o direito tem um papel central na efetivação do acesso aos povos indígenas à terra e também na conservação da biodiversidade, sendo que, ao assegurar o primeiro, estará contribuindo para assegurar o segundo, né? Então, aqui, enquadrar ou situar a questão dos povos indígenas como uma oportunidade, né, para a garantia de um direito que os sistemas de justiça também têm o dever de garantir, pode ser um bom caminho num cenário tão desalentador que é o cenário do direito ambiental, né? Então, seriam essas as minhas considerações. Eu agradeço pela atenção de todos. Muito obrigada. Doutora Fernanda, muito obrigado por ter preparado e apresentado essa tão bela conferência a todos nós. A senhora, em apenas menos de 30 minutos, conseguiu nos traçar um quadro bastante rico sobre essa situação da proteção do povo indígena no nosso país e, principalmente, alterou a nossa perspectiva de conhecimento desse problema na medida em que nos traz a notícia de que 80% da biodiversidade
está localizada em terras, em terras apropriadas aos povos indígenas. Portanto, eles fazem o papel de guardião dessa riqueza biológica, não? E isso altera, de certo modo, o modo de enfrentamento dessa situação, que muitas vezes não é tão sentida do mesmo modo por todos nós, né? Proteção do povo indígena talvez nos pareça algo tão distante, mas quando se fala em biodiversidade, eu acho que o assunto muda totalmente de magnitude, de postura. Muito obrigado, doutora Maria Vicente.